ouvindo bem? Sim, doutora, tudo certo. Então, hoje, 28 de maio, mais uma pílula do GAPS, a pílula 5. Eu, doutora Giane Uticica, e a doutora Laura Garcia, audiologista do grupo. Vamos falar um pouquinho sobre a perda de audição. Se a perda de audição pode causar zumbido ou se é o zumbido que leva à perda de audição. Doutora Laura. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, doutora Giane. É sempre muito bom falar sobre esse tema. Na verdade, o título desta conversa é uma pergunta e a gente pode começar respondendo: não, o zumbido não causa perda auditiva, em hipótese nenhuma. Essa é uma pergunta muito recorrente e é muito importante que, como pacientes, a gente faça todas as perguntas que a gente precise para fazer um bom acompanhamento e um bom tratamento médico. Porém, o contrário é verdadeiro. A perda auditiva leva, sim, em 86% a 94% dos casos que a tem, leva a um zumbido. Esse zumbido, ele pode ser incômodo ou não para as pessoas. Mais ou menos 15% dessas pessoas se incomodam com o zumbido. E são para essas pessoas que a gente fala e a gente trata especialmente. Uma coisa importante na questão da perda auditiva é quanto à classificação. Muitas pessoas vêm nos perguntar: mas por que porcentagem de perda auditiva eu tenho? 20%? 50%? Na verdade, a classificação que a gente faz é através do tipo da perda, se ela é mista, se ela é neurosensorial, se ela é condutiva, e o grau da perda. Aí sim, nós falamos uma perda leve ou moderada, ou severa ou profunda. A perda auditiva pode ter várias causas, mas a gente pode dividir em duas. Uma que acontece subitamente, e é a chamada perda súbita ou surdez súbita. Ela pode acontecer quando uma pessoa acorda e sente falta da audição. Normalmente ela é unilateral, ou seja, de um lado só. Eventualmente ela pode ser dos dois lados. Ela pode ter vários graus. Ela pode acontecer após um trauma crânioencefálico, enfim. Mas a gente vem falar mais das perdas graduais da audição. Justamente porque elas são graduais, elas são insidiosas. Quer dizer, muitas vezes, a gente só vai perceber quando ela já está instalada e talvez num grau maior. É muito importante, quando a gente fala em audição, ter a ideia de que, apesar da gente naturalmente ouvir com os ouvidos, a gente tem todo um caminho, uma via auditiva que leva todas as informações ao cérebro. Desculpe. Que levam todas as informações ao cérebro. E o cérebro é que vai processar essas informações, e o cérebro trabalha como um grande sistema. Existe o sistema auditivo, existe o sistema visual, existe o sistema muscular, entre outros, e o cérebro trabalha em uníssono. Então, existe uma harmonização. Então, por que a perda auditiva pode levar ao zumbido, né? Como nós falamos, em até 90 e poucos % dos casos? Porque, como não está chegando essa informação auditiva de uma maneira adequada até o cérebro, ele acaba se descompensando. Ele acaba trabalhando como uma máquina que tem toda uma articulação que fica faltando alguma peça. Ele procura dar conta do recado, mas justamente por procurar dar conta do recado, o que pode acontecer é essa descompensação e ele hiperexcitar outras áreas do cérebro. Daí pode vir o zumbido.
Então, é muito importante a gente perceber que o zumbido, muitas vezes, é um primeiro sinal de uma perda auditiva. É como se ele funcionasse como um alarme, mesmo quando, muitas vezes, o paciente diz, mas eu ouço bem. Da mesma maneira, o contrário pode acontecer. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de perda auditiva e que tenha zumbido, mas isso são poucos casos, né? Então, importante a gente deixar claro que a perda auditiva ela é invisível, diferente de outras deficiências, como uma deficiência de locomoção, como uma deficiência visual. E é importante também a gente saber que quanto mais tempo a gente espera para corrigir essa possível perda auditiva, isso vai ser pior por conta da descompensação da qual a gente falou. O mesmo acontece com o zumbido. Se ele se cronifica, se ele dura mais de 6 meses, de 1 ano, 2 anos, a tendência é que ele vá piorando. Muito bem. Então, vamos pensar o que a privação da audição pode trazer. Na verdade, enormes prejuízos. Se a gente pensar numa criança, e crianças também podem ter zumbido, né? É claro que para elas é mais difícil referir a presença do zumbido. Nós aqui temos alguns casos, né, doutora, de pacientes com 40 e poucos anos e que referem ter zumbido há 30, 32 anos. E aí você pensa, mas ele tinha 12 anos quando ele começou a ter zumbido, 10 anos? Muitas vezes sim, só que eles não sabiam referir. Então, na criança, quanto menor o grau da perda, mais difícil é perceber que ela tem realmente algum tipo de surdez. Então, muitas vezes, essa criança é taxada como uma criança desatenciosa, como uma criança muito distraída, uma criança agitada, às vezes o contrário, uma criança quieta demais. E tudo isso vai influenciar no desenvolvimento da fala, no desenvolvimento da comunicação. E, às vezes, é a escola, quando a criança tem uns 6 anos, mais ou menos, é a escola que vai detectar e que vai pedir uma consulta com o otorrinolaringologista. Então, a gente tem que estar muito atento a queixas do tipo, os pais às vezes comentam, às vezes ele parece que ouve, às vezes ele parece que não ouve. Ele pode, eventualmente, ter uma otite, ele pode ter um catarro dentro do ouvido, e que vai fazer, durante um tempo, não ouvir bem. Então, ele não vai apreender bem os conteúdos. E isso vai causar, sem dúvida nenhuma, um prejuízo para a criança. Por isso que é muito importante levar os pré-escolares para fazer uma triagem auditiva e, por que não, também visual. E no adulto? É muito comum a gente ouvir a frase: eu escuto, mas eu não entendo. Ou são as pessoas que não falam claramente comigo. Ou eu entendo muito bem quando eu estou conversando com uma pessoa só. Mas se tiver 2 pessoas, se tiver algum barulho concorrente, fica difícil, eu não entendo. Então, muitas vezes, a primeira percepção da perda auditiva nem vem da pessoa, vem das pessoas que o cercam, que começam a comentar: você está repetindo, a gente está tendo que repetir, as pessoas se cansam. Então, esse processo todo é um processo que causa um desgaste, um cansaço muito grande, não somente para quem tem a perda de audição, como também para as pessoas que cercam, sejam pessoas da família, sejam pessoas do trabalho, da escola, enfim. Eu acho que a Laura definiu bem, né? A perda auditiva, ela muitas vezes é silenciosa. Por que ela é silenciosa? Porque muitas vezes ela vai se instalando devagarzinho, o paciente vai se habituando àquela situação de privação sem se dar conta, sem perceber. E muitas vezes é a perda que é a causa do zumbido, né? Então é interessante que a gente tenha consciência
de sempre investigar, nos casos de zumbido, a audição desse paciente, porque ali pode estar a origem do problema. E não é só através de audiometria, como a Laura disse, porque às vezes a perda auditiva ela está escondida, né? Então a gente vai pegar, por exemplo, no exame de altas frequências, ou a gente vai pegar, por exemplo, no exame de autoemissões acústicas. Então é importante fazer um bom diagnóstico, um diagnóstico topográfico, localizar esse zumbido, né, através da acufenometria, ver que frequência que esse zumbido tem, se corresponde às frequências de perda auditiva, né? Muitas vezes o paciente com zumbido fala, doutora, eu não tenho problema de audição, a audição não me incomoda, e tá lá, ele tem uma perda. E às vezes só o fato da gente reabilitar a perda, você já cura ou melhora o zumbido, né? Então, é um caminho que é possível e que é plausível. É importante a gente ter essa consciência, tá? A privação auditiva, além de ser silenciosa, como a Laura disse, ela pode levar repercussões. Uma das principais repercussões que hoje em dia todo mundo comenta é a questão do declínio cognitivo, né? Então, a pessoa fica desmemoriada, a pessoa não lembra das coisas, a pessoa tem déficit de atenção, né? Então, tudo isso é consequência de uma perda auditiva não reabilitada. Então, é importante investigar isso no paciente com zumbido, mesmo que ele não se queixe, porque ali pode estar a origem do problema. E mais ainda, é importante reabilitar esse paciente, porque o zumbido, às vezes, é como ela falou, né? É um alerta, é a ponta do iceberg. Mas esse paciente se isola socialmente, esse paciente evolui depressivamente, esse paciente tem problemas importantes de memória, né? Então, as consequências, às vezes, são muito maiores do que essa pontinha do iceberg. Então, por isso que é importante a gente alertar, e a função do grupo é dar apoio, é informar, né? É passar conteúdos científicos a respeito. E fala um pouquinho, Laura, dessa questão da reabilitação auditiva. Funciona ou não funciona? Sim, ela funciona. É importante a gente dizer que a indicação para o uso de um aparelho auditivo ou dois, sempre que houver uma perda bilateral, o ideal é usar os dois aparelhos auditivos. Quem faz a indicação é o médico otorrinolaringologista. E quem vai fazer a seleção do aparelho e a adaptação é um fonoaudiólogo. Aí a gente pode se perguntar, mas então eu coloco um aparelho, vou me acostumar rapidamente? Vejam, tudo está dentro de um processo. Lembra que a gente falou que toda a informação auditiva, visual, enfim, todas as informações chegam para o cérebro e é lá que ele vai dar um sentido? Quanto mais tempo fizer que o cérebro não receba essas informações, ele precisa se readaptar, precisa usar de uma neuroplasticidade. E isso vai levar um tempo. Mas quanto tempo? Depende de cada pessoa. Importante é não só obter o aparelho, mas fazer a reabilitação que a doutora Jane colocou, fazer os ajustes necessários. Esses ajustes podem ser, às vezes, no começo a cada 10 dias, 15 dias, um mês, né? E durante a vida toda, alguns ajustes têm que ser feitos, porque senão você não vai usar com prazer esse aparelho. Acho muito importante ressaltar que o aparelho, o grande objetivo de usar o aparelho auditivo é melhorar, dar amplificação sonora, é ouvir melhor sons ambientais e sons de fala, enriquecer o cérebro com esses sons. Mas, muitas vezes, nós observamos que, com o uso do aparelho auditivo, o paciente começa a relatar que o zumbido diminuiu e muitas vezes ele desapareceu. Mas por que será que acontece isso? Acontece isso porque, na medida, normalmente, quando a gente está no silêncio, a gente ouve mais o nosso zumbido.
Quando você enriquece sonoramente esse ambiente, você passa a ter outras vias trabalhando. Então, quando você está com o aparelho auditivo, tudo isso faz um sentido maior. Quando você tira o aparelho, por exemplo, para dormir, algumas pessoas falam, mas como é que vai fazer para eu dormir? Eu devo dormir de aparelho auditivo? Não, não é recomendado que se durma de aparelho auditivo, mas existem outras terapias de enriquecimento sonoro. Então, nós temos desde aplicativos que vocês podem procurar e que lá tem vários sons, pode pôr um rádio perto de você com uma música que seja agradável, que seja tranquila naturalmente e da qual você goste. Isso pode dar uma enriquecida sonora. Existem aparelhos, travesseiros que também emitem sons, você pode escolher o som. Então, é muito importante no tratamento com zumbido dormir bem, para estar bem no dia seguinte. Vamos ver se tem perguntas? Jéssica, nós temos perguntas da... Por enquanto não, doutora. Não? Tá. Não. Doutora Laura, uma dúvida da Patrícia Alves. Qual que é a dúvida? Deixa eu ver se eu acho Ela ainda aqui. não mandou, ela tá, acho que mandando. Ah, ela está mandando, tá. Apareceu? Ainda não. Ah, apareceu. Aparece para vocês também? Pergunta? O tratamento do zumbido, quando ocorre tardio, após de 1 ano, fica mais delicado a reabilitação? Você repete, Jéssica? O tratamento do zumbido, quando ocorre tardio, após 1 ano, fica mais delicado a reabilitação? Olha, cada caso é um caso, Patrícia. Obrigada pela pergunta. Nós temos alguns casos que a pessoa já tem zumbido há anos, há mais de uma década, e que melhora muito quando a causa é descoberta, e muitas vezes até tem uma remissão total. Mas é claro que é importante que, assim que o zumbido apareça, procurar um médico otorrinolaringologista para entender essa causa. Eu acho que ela quis falar do tempo de privação auditiva e o tempo que se leva para reabilitar. Na verdade, a gente, quando fala em privação auditiva e reabilitação, essa coisa da plasticidade cerebral, do recrutamento dos neurônios, a gente está falando de um período maior. Então, por exemplo, se a pessoa tem perda há 10 anos, ou se a pessoa está em privação auditiva há 20 anos, fica mais difícil, mas não é impossível, fica mais lento o processo de reabilitação. Mas a gente pode, sim, é claro, dependendo do tipo de perda auditiva, recrutar esses neurônios, né? Então, nada é impossível. Às vezes, se a demora para colocar o aparelho, demora um pouquinho mais a adaptação e o ajuste. Mas a gente consegue chegar lá, tá? Então, a plasticidade é mais lenta, dependendo do tempo que a pessoa ficou sem se reabilitar ou em privação auditiva. Mas 1 ano é pouco tempo, né? 1 ano não é significante, né? A gente vê mais dificuldade nessas pessoas que estão há 10, 20 anos sem reabilitar. Com certeza. Acho que uma coisa importante da gente colocar também é que o primeiro passo mais importante é aceitar a deficiência que a gente tenha, aceitar que a gente tem uma perda auditiva e procurar, como a doutora falou, informações de qualidade. Por quê? Porque muitas pessoas vêm com informações daquela pessoa da família, do vizinho, que já começa a falar: ah, não adianta, o aparelho auditivo não é bom, meu vizinho colocou e não deu certo, o zumbido não melhora com nada. Então, por favor, procurem informações em lugares idôneos, isso é muito importante. E a partir do momento que existe a aceitação e que tem a busca, é importante entender o tratamento proposto pelo médico, pela equipe, que pode ser um tratamento medicamentoso,
cirúrgico ou, inclusive, de utilização de aparelho auditivo, mas a decisão sempre ocorre a decisão é do paciente, tá? A equipe está lá para informar, para trabalhar junto, mas é o paciente que tem que tomar a frente daquilo que ele vai assumir. E se ele assume a perda auditiva e ele assume, por exemplo, a utilização de um aparelho auditivo, é muito natural que algumas mudanças aconteçam. E aí a gente se pergunta, é fácil mudar? Claro que é difícil, mas a gente está mudando para ter uma qualidade de vida melhor, para ter uma comunicação melhor. Isso é muito importante. Tem uma outra pergunta. Quando a pessoa diz que está ouvindo, mas você percebe que ela não está ouvindo, o que devemos fazer? Bom, às vezes realmente a pessoa tem dificuldade para aceitar o problema, né? Eu acho que nesse caso a gente pode sugerir um teste. Olha, vamos fazer um combinado? Vamos fazer um teste? Vamos em tal lugar experimentar? A senhora não precisa resolver nada, o senhor não precisa resolver nada, mas a gente podia fazer um teste e ver o que você sente com esse teste, se você percebe alguma diferença. Então, eu acho que a gente pode fazer um convite à pessoa, porque os testes, em geral, são gratuitos, não há uma cobrança por cima do teste, e aí a pessoa vai medir ou colocar na balança custo-benefício, né? Tem uma outra pergunta que eu acho que a Laura pode responder. Doutora Laura, eu estive em uma fono no ano passado e foi identificado um grau de surdez aliado ao zumbido. Contudo, não me adaptei ao aparelho no teste, digo, os sons brancos dentro do aparelho. Isso é natural? Inclusive, tenho dificuldades nos sons brancos. Me incomodam. Bom, pelo que eu entendo, você tem uma perda auditiva, então, naturalmente, você teve uma amplificação sonora. Precisa ver como foi essa adaptação, se você fez os reajustes necessários. Não sei se a sua perda é unilateral ou bilateral, mas sempre não há somente um tipo de aparelho. É muito difícil que uma pessoa não se adapte com nenhum, tá? Eu acho que você tem que tentar. O som branco geralmente vem para mascarar um pouco o zumbido. Como eu falei, muitas vezes o próprio uso do aparelho como amplificador sonoro já pode causar esse conforto, principalmente durante o dia. E aí eu não sei se você se refere à questão da noite. Como eu falei, nós temos aí enriquecimentos sonoros outros. É importante frisar que cada paciente vai se adequar a um tipo de gerador de som, né? Quando você fala som branco, é o white noise, né? Que é um gerador de som que você pode colocar no aparelho. Em geral, eu só recomendo o white noise nos casos em que o zumbido incomoda muito, né? E que o zumbido causa uma repercussão muito grande, né? Um zumbido severo, um zumbido catastrófico. Quando você começa com aparelho auditivo, o ideal é você começar primeiro com a amplificação, né? E depois, se for o caso, ativar ou não o gerador de som. Ou ter dois programas, um para amplificação e o outro para amplificação com gerador de som. Porque o gerador de som, no começo, essa adaptação, acho que o ideal é amplificar esse paciente e depois dar essa segunda opção do gerador do som. A não ser que o zumbido seja muito... tem uma grande repercussão. E lembrando que tem aparelhos que, além do white noise, tem outros tipos de som. Som de mar, som de chuva. Então, você não precisa ficar com o som branco, com white noise. Você pode lançar mão de outros recursos ou de outras terapias sonoras que lhe deem conforto, que sejam agradáveis. Você não precisa forçar seu ouvido a sons que são para você desagradáveis, né? Você pode tentar outros tipos de sons. Com certeza. Uma outra pergunta importante, embora não seja diretamente com relação ao tema, pergunto:
Com o aparelho, ouvimos melhor, o som fica mais elevado, é favorável para a audição. Mas a clareza da fala persiste? Há alguma providência para melhorar? Veja, a intenção é melhorar o sinal de fala, principalmente. E realmente nós temos hoje em dia uma tecnologia muito avançada. Algumas pessoas, se elas têm perdas severas ou profundas, né, dos 4 graus que a gente comentou, é um pouco mais difícil isso acontecer, porque existe uma lesão já muito grande, mas sempre a gente tem que tentar, e sempre tem que tentar por alguns meses, tá? Então, essa questão do aparelho só amplificar e a questão do entendimento de fala evoluiu muito nos últimos anos. Hoje em dia, a gente tem processadores de som nos aparelhos muito mais refinados, né? Então, o processador de som ele vai variar de acordo com a tecnologia do aparelho. E hoje em dia, a gente já tem recursos em que o aparelho amplifica sem dar aquela sensação de metalizado, né? A amplificação é mais clara, o processador de som ele é mais eficiente. Então, existe sim esse recurso do qual você está falando. Talvez não em todos os aparelhos disponíveis no mercado, mas a gente já tem no mercado aparelhos com processadores de som que são mais eficientes, vamos dizer assim, mas tem uma finesse, sutis, né? Tem uma finesse melhor. Sutis, com certeza, tá? Com certeza. Eu acho que era isso. Você quer complementar? Sim, só para terminar, eu acho que prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, pensar que desde uma simples cera no ouvido, um cerumen, pode causar um zumbido, pode causar uma sensação de ouvido tapado, tá? Então, é importante que se vá ao otorrinolaringologista. Lembrar que as doenças infecciosas, muitas delas a gente pode ser vacinado, como rubéola, enfim, como cachumba, e isso é muito importante porque elas podem causar surdez. Lembrar que a automedicação absolutamente errada, existem muitos remédios que são ototóxicos, ou seja, que podem prejudicar o ouvido, então nunca se automedicar. Evitar exposição exagerada a sons muito altos durante muito tempo, e aí a gente não fala só do trabalho, onde a gente deve usar equipamentos de proteção individual, mas a gente fala de lazer. Atualmente, por conta da pandemia, lógico que menos, mas a gente vai a shows, academias, às vezes o próprio som do celular é muito forte, então fica uma dica para fone de ouvido, inclusive para o telefone celular. Se você está falando ao telefone e a pessoa que está do lado está ouvindo, você está usando os fones de ouvido, isso é sinal de que está sendo muito alto. Uma dica é, se o volume do aparelho, digamos, é 4, use no 2, use sempre a metade. Isso é muitíssimo importante. E lembrar, por fim, que a audição é o sentido de alerta que funciona 24 horas por dia, mesmo quando a gente dorme. E que, sem dúvida, quem ouve bem, vive melhor. Tá. Tem uma pergunta, e quando a pessoa perdeu 30% da audição, pode usar aparelho? Eu acho que ela quis dizer o seguinte, perdeu pouca audição, né? Tem uma perda auditiva mínima, uma perda auditiva discreta. Olha só, a gente pode sim indicar aparelho pensando apenas no zumbido, porque uma perda mínima, na verdade, a gente geralmente não indica reabilitação. Mas se de repente essa perda mínima é uma perda em 4, 6, 8 mil hertz, corresponde à frequência do zumbido, se há uma coincidência entre o local onde a pessoa perdeu a audição, né? E o local onde o zumbido está instalado no cérebro, sim, a gente pode tentar uma reabilitação auditiva para beneficiar ou dar alívio ou reverter ou diminuir essa percepção do zumbido.
Então, mesmo sendo uma perda mínima ou discreta ou leve, se coincide a perda com o zumbido, a gente pode sim fazer ou tentar essa reabilitação. Eu não sei se a Laura... Não, acho que é isso. Quando essa pessoa que nos faz a pergunta fala dos 30%, a gente imagina, a gente falou, nos graus que deve ser uma perda leve ou moderada, enfim, mas com certeza é isso. Se tiver um zumbido, isso pode beneficiar muito o paciente. Tem uma outra pergunta: qual o melhor fone de ouvido a ser utilizado? Na verdade, não existe um fone ideal, existe um volume ideal. E o problema não é o fone em si, né? A Laura até falou que diminuiu a exposição ao ruído, mas para alguns pacientes eu vejo até que aumentou, porque o paciente fica em casa, em home office, trabalhando, ele usa fone de ouvido o dia inteiro, e às vezes ele está usando aquele fone no volume muito alto, né? Que é isso que ela falou, um volume em que a pessoa que está do lado da pessoa que está usando o fone consegue ouvir o que está sendo dado naquele ouvido. Então, assim, o problema não é o fone, se é de abafador, se é de oliva, o problema é o volume. Mesmo sendo um fone de ouvido de abafador, se você usa num volume que é ok para a saúde do seu ouvido, num volume baixo ou médio, não tem o menor problema. Não sei se a Laura... Sim, concordo plenamente. O principal é o volume, o principal de tudo é o volume. Existem alguns fones de ouvido que vêm com filtros, que são super especiais, mas mais do que isso, no nosso dia a dia, usar com cautela, sempre, sempre. Então, tá bom. Ficamos por aqui com Obrigada. A pílula 5 do zumbido. Obrigada a vocês pela participação e pelas Valeu. perguntas. Foi muito bom. Um bom Obrigada, dia para todos. Laura. Eu que agradeço. Obrigada, Jéssica. Tchau, obrigada à obrigada, Fundação Jéssica. Otorrino. Obrigada a todos.